Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Hoje nós vamos ao capítulo número 2, que se chama O Educandário Familiar. Nesse trabalho em conjunto, em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier e também com o canal Amigos do Nosso Lar. Sempre nessa proposta, nessa busca de divulgar a doutrina espírita, esse ano, esse estudo, estamos aqui fazendo em conjunto. Tomara que vocês gostem do capítulo de hoje. Mais uma vez, Joana vem falar sobre temas, no mínimo, interessantes, penso eu. Para mim, eu acho bem interessante, mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre conflitos no lar. Pergunta aí, quem nunca teve conflito no lar? Conflitos no lar. Vamos falar sobre o aspecto da família necessária nessa nossa evolução, nessa nossa caminhada, nessa nossa vida. Vamos falar sobre rejeição na família. Vamos falar sobre família auxílio, como pode nos auxiliar também um ao outro, essa troca. Vamos falar sobre doentes da alma, nesse contexto familiar, é claro. Vamos falar sobre família, responsabilidade e também vamos falar sobre atração física, nessa troca entre companheiros, nessa constituição familiar. E muito mais, claro. Isso é só alguns tópicos aqui que eu... para direcionar, para ficar aqui alguma coisa para as pessoas que chegam, ver se interessam. Às vezes a gente vai se interessar normalmente mais por um capítulo ou outro, ou por nenhum também. Mas eu gosto sempre de deixar aqui alguns tópicos para ser o chamariz, digamos assim. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Tem bastante coisa hoje para falar. E como sempre, de costume, eu vou fazer a oração. E convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos. E assim, rogamos a Ti, Pai, primeiramente, agradecendo por estarmos aqui reunidos. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo. Agradecemos também a espiritualidade de luz, que se encarrega de nos orientar, nos cercar, sempre que buscamos essa vibração mais elevada no alto. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Eu vou dar só um pequeno esboço aqui, antes da gente puxar que Joana de Ângeles nos faz. O meu livro aqui, para quem não viu, é um pouquinho a capa mais antiga, tá? Não é igual a capa mais recente. Mas Joana de Ângeles, o que eu recomendo sempre é vamos ler o capítulo antes, e aqui eu vou sempre destacar um trecho ou outro que eu acho mais interessante e vou fazer um comentário para compartilhar um pouco dessa nossa busca em conjunto desse entendimento, tá bom? Que não tem ninguém para dar aula para ninguém. Eu só estou tentando compartilhar um pouco o que faz sentido para mim e espero que faça sentido para vocês também. Então, Joana de Ângeles, nesse capítulo, vai falar um pouco do aspecto família como alicerce, como uma base, como uma escola de bênçãos para esse aprendizado. Esse aprendizado se chama encarnação, se chama vida. E como a família pode ser essa base, pode ser essa estrutura sólida, esse alicerce, ou como deveria, pelo menos, alguns tópicos aqui. E claro que a gente vai sempre se reconhecendo ou não com o que Joana vem trazendo. Joana vai sempre trazer aqui os aspectos teóricos, a discussão sobre a importância da família e os desbrazeres também. E daí a gente vai tentando se encaixar um pouco nisso, na nossa família, na nossa vida, com os nossos familiares. Vamos lá então? Só dado esse esboço aqui rapidamente, eu destaquei o seguinte. Vamos começar? Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz: é permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela no qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria,
mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. E aí eu destaquei essa questão aqui que ela falou de família ideal. A gente sempre tem algo idealizado, aquilo que a gente gostaria. Então aquela nossa família, que talvez não é muito a verdadeira nossa, a família real, mas a gente tem sempre lá idealizado. Então eu quero falar um pouco sobre família ideal e família real, a nossa família. É muito simples, o difícil é entender isso, tá? Eu acredito que Joana quer nos ajudar a compreender isso com maior profundidade. A tua família é o que você precisa. Vou repetir. A tua família é o que você precisa. A minha família também é o que o Nelson precisa. Talvez não é o que a gente queira, mas sem dúvida alguma é o que a gente precisa. É o que a gente precisa para agora, para hoje, para esse momento, para esse nosso estágio, para essa nossa encarnação, para essa nossa vida. Vai ser através dessa troca que nós vamos desenvolver, que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo. Então, por isso que é interessante, Joana destaca isso, o que nós idealizamos e muitas vezes por idealizar aquilo, e uma coisa bem melhor, normalmente, a gente olha aqui para o lado, para a nossa família e fala assim, meu Deus do céu, que é isso? Mas, gente, atenção, esse que é isso, que está aqui ao nosso lado muitas vezes, que a gente não gosta muito, que tem algumas brigas, algumas reticências, alguns senões, porque a gente vê que não são espíritos elevados, são espíritos compatíveis conosco. E estão aqui exatamente para essa troca. Sabe aquela frase? Nada é por acaso? Já começa no momento do nosso nascimento. Aliás, muito antes, no planejamento reencarnatório. A gente falou não, Joana de Anjos falou isso, nós falamos também em conjunto na semana passada, no último capítulo, planejamento reencarnatório. O nada por acaso já começa aí. Não é à toa que a gente chegou aqui, nessa família, nessa condição. Eu sei que é difícil de aceitar, mas eu gosto daquela frase da Marília Mendonça, aceita que dói menos. Frente a essa realidade, a nossa família real, talvez distante do ideal, o que nós podemos fazer? Como é que a gente pode desenvolver? Como a gente pode tirar o melhor proveito dessa situação? Em vez de ficar se lamuriando, reclamando, fazendo bico, cara feia. Difícil é aceitar, eu sei disso, tá? Mas eu vou frisar, esse grupo aqui, a qual você pertence, é o melhor para você, por mais difícil que pareça, tá bom? Lembrando, se a gente fugir, se a gente correr, se a gente se isolar porque a gente não quer mais, Nelson, não quero essa brincadeira, entendi, legal, Joana, mas não estou afim. Ok, nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Sempre temos o nosso livre-arbítrio. Mas eu acredito que a chamada de atenção aqui que Joana nos elucida, esclarece bem para a gente entender o seguinte, que essa nossa escolha só vai criar uma questão muito simples. Nós vamos postergar aquilo que nós precisamos vivenciar com esse contexto familiar. Se a gente não, digamos assim, tá? Só para ilustrar aqui, se a gente não encarna exatamente com esses espíritos numa próxima encarnação, porque às vezes a gente encarna também com outros espíritos, tá? Que os laços vão sendo criados através das nossas vivências, das nossas experiências hoje na carne. Então, principalmente constituindo uma família nova. Quando nós nos relacionamos e escolhemos um parceiro, uma parceira, não necessariamente é um espírito que nós estamos nos reencontrando. Pode ser um primeiro momento. E nós ali criamos um laço. E vamos encarnar no futuro, talvez com essa pessoa ou não. Ou talvez com outros espíritos, desculpa, na pessoa. Outros espíritos que nós já encarnamos em outras encarnações também. Mas o importante da gente entender é o seguinte. Se isso aqui te desagrada na tua família hoje, por mais que não sejam esses espíritos, vão ser espíritos muito parecidos em termos de vibração, de pensamento, de valores, com essas questões todas, porque são essas questões todas que fazem a gente crescer.
Porque é disso que a gente precisa. E vou frisar a palavra precisa. Porque uma coisa é querer, outra coisa é precisar. Então vamos ter atenção. E aí eu vou fazer o convite para nós, principalmente, observarmos em nós e na nossa família o que será que nos liga. Quais são os tipos de emoção, quais são os tipos de valores. Eu não estou falando de aprendizado aqui, nessa encarnação não, tá? No aspecto paterno, mãe, pai, filho. Eu estou falando daqui de dentro. Estou falando de emoção, estou falando daquilo que é inato e que de alguma forma nos liga, na positiva ou na negativa. Então vamos tentar enxergar isso, porque talvez enxergando isso a gente pode nos enxergar um pouco também. Tá? Porque às vezes, atenção, vou falar com calma para não criar confusão. É o seguinte, às vezes, não sempre, tá? Mas às vezes, aquilo que mais te incomoda no teu familiar, aquilo que a gente mais rejeita, aquilo que a gente mais repele no outro, talvez pode ter um pouco de nós ali. Exatamente nisso que a gente não gosta muito. Será que eu me fiz isso entendido? Ou será que ficou confuso? Então vamos tentar observar isso para ver até onde e o que nos liga e como é que isso pode nos auxiliar, talvez, de alguma forma, desde que a gente esteja predisposto a fazer a coisa acontecer. Não quero fazer agora, Nelson. Não tem problema. Sabe o que eu vou fazer? Pendura na conta. Não aconselho, Joana de Ângeles bem menos, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Tá? A gente faz o que a gente quiser. O convite está aí, a responsabilidade está aí. Agora que a gente já sabe, está nas nossas mãos. Vamos lá? Vamos passar aqui. Número 2. Segundo ponto que eu separei aqui para a gente refletir. Joana de Ângeles nos diz o seguinte. No lar, fomentam-se e desenvolvem-se os recursos da compreensão humana ou da agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. A constelação familiar não é uma aventura aos pais enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena com os olhos postos no futuro da humanidade. O que eu separei aqui de interessante? Fantasia dos pais. Sublinhei isso aqui. Vamos lá, gente. Vamos entender aqui essa dinâmica rapidamente. Só relembrar um pouco para a gente tentar entender o papel da família e dos pais, familiares como um todo, tá? Seguinte, nós nascemos em uma família já com a nossa bagagem adquirida de outras encarnações, de outras vidas que nós passamos. Muito bem. O que a gente traz nessa bagagem, Nelson? A gente traz virtudes conquistadas e também traz mazelas a serem trabalhadas. Ok? Muito bem. E a família vai receber, então, a família, os pais, mas vou colocar a família como um todo, tá? Está todo mundo envolvido de alguma forma, em maior ou menor grau. Está todo mundo mais ou menos envolvido, tá? Então a família vai receber esse espírito sobre a sua guarda, sobre a tutela dessa família, mas principalmente a responsabilidade e a atenção. Não vão misturar as coisas. O pai e a mãe são os responsáveis por essa criança, tá? Então o pai e a mãe vão receber a guarda, a tutela dessa criança. E aí que é a responsabilidade que os pais têm, principalmente de oferecer o melhor para esse espírito. E atenção, gente, eu não estou falando melhor muito além da questão material, tá? Muito além da questão material. Normalmente é mais fácil a gente focar na questão material, abastecendo de tudo que a matéria pode dar, com a melhor educação, com o melhor brinquedo, com o melhor acesso, curso. A gente, por amor, quer dar isso para os nossos filhos e não tem problema nenhum. Mas o que Joana vem falar aqui, o que eu vou falar agora aqui, não tem nada a ver com isso, tá bom? As necessidades desse espírito é o seguinte, quais são elas?
Interrogação. Quais são as necessidades verdadeiras desse espírito em evolução? O que ele precisa? Nós, todos nós, e esse espírito que vem para a nossa família também, temos necessidades diferentes, porque nós estamos em momentos diferentes evolutivos nessa nossa caminhada, enquanto espíritos que somos. Então o desafio para os pais e para a família como um todo é ter a sensibilidade para perceber o que essa criança necessita para crescer. Vamos ter atenção, gente. Vamos ter atenção. Principalmente quando é criancinha. E aí é tudo muito engraçado, é tudo muito... É tudo muito bom, né? Criança é muito bom. Conviver com criança, a inocência. Tudo isso é muito bom. Mas desde a tenra infância... Para quem tem olhos de ver, para quem tem atenção, consegue perceber ali, às vezes, algumas coisas que aquele espírito que está ali já começa a transparecer algumas questões que muitas vezes não é muito legal. E se está transparecendo, não é para passar pano, para achar engraçadinho e passar a mão na cabeça. Já é para, de alguma forma, tentar colaborar com aquilo. Tentar, não vou dizer cortar o mal pela raiz, mas direcionar dentro do possível, com muito amor, frente às necessidades daquele espírito. Quem tem mais de um filho, 2, 3, 4, 5, consegue perceber as diferenças, comparativamente mesmo, quanto às vezes um filho necessita mais de uma questão do que o outro não necessita tanto. Vamos amar todos os nossos filhos de igual maneira, mas vamos tentar adaptar frente às necessidades, às realidades daquele espírito que está ali, carente de educação. Está aí o nome do capítulo, Educandário do Lar, não é isso? Peraí, Educandário do Lar, até já me perdi agora. O Educandário Familiar, desculpa, mesma coisa, do lar familiar. Esse é o desafio, penso eu, para a família como um todo que está envolvida, tá? E isso não vale só para criança, eu estou falando aqui para criança, mas vamos ampliar um pouco, tá? Família, todos nós espíritos necessitamos, carecemos de alguma coisa. Então vamos olhar nessa dinâmica dessa constelação familiar e vamos nos perguntar o que esse nosso familiar precisa, o que ele veio aqui aprender. E eu, o que eu tenho que aprender também, o que eu preciso para crescer. E como é que a gente pode, dentro dessa dinâmica familiar, trocar e crescer todos juntos, que é para isso que a gente está aqui. E por isso que não é à toa que a gente caiu na mesma família. Se a gente está numa família, tem um porquê, tem um propósito. Ah, Nelson, eu não sei, me conta. Também não sei. Também não sei. Mas uma coisa eu te garanto, à toa não é. Nada é por acaso, e quanto mais a família no aspecto resgate, no aspecto apoio, há tantas vertentes diferentes para explicar o porquê. E aí nós temos o véu do esquecimento, que felizmente nos auxilia nesse processo. Mas eu não vou falar muito disso agora hoje não, para a gente seguir nosso raciocínio. Então tenhamos entre todos nós muita paciência, muita tolerância, muita compaixão, porque todos nós precisamos, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo agora. Próximo item que eu separei, Joana nos diz: aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, dando lugar a guerrilhas perversas, encontra-se doente da alma, merecendo orientação e exigindo mais paciência. E aí eu separei essa questão do doente da alma, porque é muito interessante, tá? Joana de Ângeles nos traz uma perspectiva diferente, principalmente nesses embates, nessas brigas familiares. Normal, tá, gente? Normal, tá? Não é só você, não é só na tua família que o couro come, que a tampa explode e que o negócio fica brabo, pesado às vezes, tá bom? É normal, tá? Mas vamos tentar entender o que Joana traz, uma perspectiva, um ponto de vista que muda bastante essa compreensão. Quando a gente enxerga esse familiar que talvez nos agrediu ou que está nos agredindo nesse momento, não atrás de uma trincheira,
numa guerra, numa batalha conosco, mas como um doente, as coisas mudam. Por que mudam? Pergunta: o que o doente precisa? Resposta: doente precisa de cuidados, doente precisa de atenção, precisa de zelo, precisa de amor. É disso que o doente precisa. Resumindo, essa pessoa pode estar em guerra com você, tá? Mas você não precisa estar em guerra com ela. Dá para entender? Só acontece quando tem uma troca. Pode ser na positiva ou na negativa. Para haver uma briga, tem que estar dois no meio. Aquele velho ditado, quando um não quer, dois não briga. Isso vale para essa hora também. Ela pode brigar, ela pode te bloquear, ela pode te odiar, mas isso tudo é lá com ela, não é contigo. Você aceita esse presente se você quiser, você entra na briga se você quiser. Sabe por quê? Porque você vai determinar as suas ações, aonde você vai colocar a tua energia, com quem ou com o que você se conecta. Isso vale para a vida como um todo. Estou pegando agora nesse aspecto familiar, de brigas, para a gente pensar, para a gente refletir, mas isso vale num todo. Tá? A questão nunca é o outro, mas o que o outro provoca na gente. Vou repetir isso, isso é bem importante. Aquelas frases que de vez em quando é bom a gente ir repetindo, durante a vida, não é só agora não. Não sei se faz sentido para vocês, mas faz muito sentido para mim. A questão nunca é o outro, mas o que o outro provoca em nós. A questão é sempre aqui, eu. A questão é você, não é o outro. Tá? A pessoa está doente? Tudo bem, a pessoa está doente. E você? Será que você está doente também? Você ajuda um doente ou você bate de volta? Bateu, valeu? Interrogação. Sabe aquela coisa que é o primeiro instinto quando vem? Você é agredido naturalmente ainda, porque nós estamos conectados muito mais com o primitivo do que com a luz, tá, gente? Então, é um instinto natural muitas vezes de que você nem se apercebe e já rebateu de cara. Normal também, mas a partir do momento que a gente vai crescendo, evoluindo, temos a responsabilidade nas nossas escolhas, já entendemos que não dá mais para agir dessa forma. Ou a gente pode continuar agindo também, tá? Tem um exemplo que eu gosto muito e repito muito, que é aquela história do cachorro, tá? A história do cachorro é a seguinte, pode parecer besteira, mas é bem por aí. A história do cachorro é o seguinte: o cachorro entra na nossa casa, ele vem, ele morde, dá uma mordida na gente assim, na perna e vai embora, tá? Pergunta, e aí? O que a gente faz? Será que a gente vai sair na rua que nem um maluco procurando o cachorro para dar uma mordida nele também de volta? Interrogação. Pode parecer besteira do que eu estou falando, tá? Mas a pergunta é, quantas vezes a gente já não fez isso na vida? Onde talvez um cachorro ou um doente, ou quem quer que seja, nos agrediu e a gente foi para a rua para comprar o barulho, para não levar desaforo para casa. A gente não leva desaforo para casa, não resolve nessa, sabe para onde é que a gente leva o desaforo? A gente leva o desaforo lá para a próxima encarnação. Não tem outra história, não tem outro caminho. Ou resolve no amor, ou resolve no amor. Igual, de uma maneira ou de outra. O caminho vai sempre nos levar ao amor de uma maneira ou outra. Numa boa, por livre e espontânea vontade, ou então juntinho, colado numa próxima encarnação. Às vezes, os barulhos que a gente arruma aqui não consegue resolver. Então vamos se questionar nesse aspecto também, como é que a gente se relaciona com esses doentes da alma. Lembrando, doentes da alma, tá bom? Vamos seguindo? Vamos lá. Vamos lá que tem mais coisa para a gente refletir aqui. Joana de Ângeles, esse é curtinho. Joana de Ângeles nos traz o seguinte: quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aquele outro que não conhece.
Vou repetir rapidamente. Quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros ou aqueles outros que não conhece. E aí eu queria falar sobre família como laboratório do amor. Laboratório do amor por quê? Porque é nesse pequeno laboratório que a gente vai aprender. Que pergunta eu vou fazer para vocês? Vocês querem evoluir? Vocês querem crescer? Vocês querem ser felizes ou mais felizes? Só tem um caminho, o amor. Esse é o único caminho para a gente chegar lá, tá? Então vamos começar aí, ó, na nossa família, tá bom? Depois que a gente conseguir nesse pequeno núcleo, nesse pequeno laboratório, nesse pequeno experimento, aí sim a gente vai expandindo. Aí a gente começa a multiplicar, aí a gente vai ampliando nessa compreensão de amar como um todo fora da casa. Mas vamos fazer esse esforço e tentar pelo menos ali, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amai como eu vos amei, disse Jesus, nosso professor. É o professor Felicidade, nosso amigo Jesus. Simples, né? Parece simples. Então agora que a gente já sabe, vai lá e vamos praticar, tá bom? Vamos seguindo aqui. Próximo trecho. Joana de Ângeles nos diz: o combustível do amor se inflama com maior potencialidade quando oxigenado pela convivência emocional. Noutras condições, trata-se apenas de atração física, passageira, de libido exagerada que logo cede lugar ao desencanto, ao tédio, ao desinteresse. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, porque mais uma vez Joana de Ângeles vem falar um pouco sobre essa perspectiva de amor que nós entendemos muito pouco ainda, ou o pouco que nós entendemos ainda é muito limitado. Ela amplia isso de maneira maestral, na minha opinião. O que ela fala aqui um pouco dessa questão do relacionamento um todo? Fala um pouco de atração física, fala um pouco dessas questões de desencanto, de tédio, de desinteresse nessa troca com esse parceiro ou com essa parceira que a gente escolheu no passado e tem um relacionamento até hoje, ou não tem mais, mas vale como referência para nós tentarmos nos enxergar nesse processo. Pergunta para vocês, só uma pergunta, tá? Algum talvez para lançar no ar, porque são casos muito individuais e cada um tem o seu. Mas olha só, sabe aquela relação que a chama se apagou, que você teve lá no passado, ou você tem ainda hoje? Por que será? Interrogação. A resposta é talvez, atenção meu talvez, tá, gente? Talvez porque nunca existiu amor. Não esse amor que Joana de Ângeles está falando, tá? Talvez era atração física, era tesão na carne, o aspecto visual, sensual, enfim. Talvez poderia ser alguém para preencher um vazio que está aí dentro, uma carência, alguma questão sua mal resolvida e você buscou lá no outro ou na outra, alguém para preencher a sua questão interna. Talvez por uma pressão social, não sei. Talvez alguma questão pessoal. Mas voltando a falar o que ela frisou aqui, desencanto, tédio, desinteresse são no mínimo, alguns sinais ali de alerta para a gente se questionar com essa pessoa. O que nos conectou a essa pessoa verdadeiramente no passado, ou o que nos conecta a essa pessoa hoje em dia? Eu vou voltar à pergunta: o que nos liga a essa pessoa que a gente se envolve nesse relacionamento amoroso, essa pessoa que a gente quer ao nosso lado? Será que são essas questões que são pueris e que ficam aqui na carne, nessa vida, nesse corpo, acabou, morreu? Ou será outras questões? É aí que eu acredito que esse amor que Joana de Ângeles quer nos falar, nessa conexão mais profunda,
de valores, de ideias, de ideais, de propósitos. Cada um com o seu, tá, gente? A gente não precisa ser igual ao outro, mas de alguma forma buscar estar em paralelo e somar. Como eu falei no encontro com o Nelson Tavares ainda há pouco tempo, não tem metade da laranja, tá, gente? Nós somos um ser único, completo. O que a gente pode fazer é, nós laranjas, juntar com outra laranja e vai dar uma laranjada. Somar, acrescentar. E isso que a gente está falando, isso que Joana de Anjos está falando, está muito além de atração física, de carências emocionais, de pressão social, porque tem que ter marido, tem que ter namorada, que eu já estou com idade, porque eu quero logo arrumar um filho, então tem que arrumar um homem. Sabe o que eu estou falando? A gente está falando de questões aqui de dentro. Então, talvez, por isso que não deu certo. Interrogação, não sei. Pense na tua vida e vamos tentar refletir sempre o que Jonas traz na base teórica, o conceito, e a gente começa a se questionar, tá bom? Vou dar um extra aqui, falando sobre essa questão de conexão e relação. Vamos abrir um pouco o campo, abrir um pouco para outras áreas, não só a questão do relacionamento amoroso com um parceiro, com uma parceira na vida, tá bom? Vamos pensar também nos nossos amigos, nas pessoas que a gente se relaciona por opção, por escolha no dia a dia. O que nos conecta a essa pessoa? O que ela nos traz? Que de alguma forma a gente junta? O que ela te acrescenta de verdade? Se ela, mesmo que ela não te acrescente nada, te questione, se questione a si próprio. O que me liga a essa pessoa? Por que eu ando com ela? O que ela está me trazendo? A partir daí a gente pode se conhecer um pouco. Tem um processo, uma maneira aqui, só uma brincadeira aqui, mas com fundo de verdade, tá? Se você quer se ver através do outro, faz o seguinte: pega os 5 amigos mais próximos que você tem, aqueles que você troca mais, que tem maior afinidade, tem maior proximidade, contato, se fala sempre, mais ou menos. Pega esses 5, bota num liquidificador, bate tudo assim, ó, bem batidinho, tá? E o que sair dali é um pouco de você. Vai ter elementos em cada um desses 5 amigos seus que dizem um pouco de quem você é também. Tá bom? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui que a gente já está agora na nossa parte final. Hoje a gente está bem no tempo. Passou um pouco mais de 30 minutos. Para fechar agora, Joana de Ângeles nos diz: no círculo humano da família é diferente. Os laços entre pais e filhos jamais se rompem, mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista, que se repetem até a aquisição do equilíbrio afetivo. É da divina lei que somente através do amor o espírito encontra a plenitude. E a família é o local onde se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade. O que ela fala aqui? Os laços de família. O que ela falou no início? Espera aí. Laços entre pais e filhos jamais se rompem. Resumindo, mesmo que a gente não se dê bem com o nosso pai, com a nossa mãe, que acontece demais também, tá, gente? Rompimentos, brigas seríssimas, questões muito complicadas, acabam de maneiras muito feias entre pais e filhos. Mas, gente, se não for agora, vai ser na próxima. Como o Joana está falando aqui, comprometimento, o compromisso está aí. Se a gente não resolve agora, vai resolver na próxima. A gente está quase pendurando para pagar na próxima, entre aspas, sabe? A fatura. Mas não no pesar, tá, gente? Porque parece, a fatura, vou ter que pesar, tem que ficar com aquele traste do meu lado. Não, é no sentido do aprender a amar. Somente através do afeto. Como é que ela falou aqui? Que se repetem, reencarnacionistas, que se repetem, ou seja, às vezes é mais que uma,
até a aquisição do equilíbrio afetivo, ou seja, vai se repetir até a gente aprender a amar, tá bom? Então o que a gente tem que fazer? Ou deveria fazer, ou é a sugestão, é o convite que Joana de Ângeles nos traz. Vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar para não ficar para a próxima. Se está aqui e hoje você já compreende, como eu, minimamente, esse processo, como ele acontece, como ele ocorre, está nas tuas mãos, está na minha mão. Não está na mão de ninguém. Não é culpa de Deus. Não é culpa nem do teu familiar. Talvez ele não tenha o vislumbre, ele não consiga perceber as coisas como você percebe. E é mais difícil. Porque cego para caminhar é mais difícil ainda. Mas se você já consegue enxergar essa luz, já consegue enxergar esse caminho, está nas tuas mãos. Mais ainda essa responsabilidade de, dentro do possível, equacionar, dentro do possível, equilibrar essas forças, muitas vezes essas brigas, essa má disposição, esses ódios, essas questões, tantas coisas mal resolvidas dentro do âmbito familiar. Tá bom? Pessoal, palavra-chave de hoje. Terminei. Palavra-chave de hoje. Palavra-chave para quem chegou aqui agora é uma brincadeira, entre aspas, que eu faço, que não tem brincadeira nenhuma, é sério, tá? Eu falo aqui uma palavra e peço para vocês que ficaram até o final e que gostaram do vídeo, ou que não gostaram também, mas que ficaram até o final só, escreverem para mim, porque eu gosto de saber quem troca comigo, quem me acompanha, para quem faz sentido, como faz para mim esse aprendizado aqui com Joana. E eu sempre digo uma palavrinha-chave para vocês escreverem no final, para mim aí na mídia que for, onde vocês encontrarem esse conteúdo. A palavra-chave hoje é escola. Escola. Então, se você ficou aqui até agora, escreve para mim, por favor, escola, para eu saber quem está comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer agora a oração para quem quiser ficar comigo. Convido a todos a fecharem os olhos e assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, mestre e guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca nesse momento, nos auxiliando nessa compreensão. E agradecemos em especial Joana de Ângeles por nos ofertar tanto conhecimento, tanto estudo, tantos aprendizados. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite a todos e até semana que vem com mais o estudo. Semana que vem, capítulo 3, se chama Os Genitores. Os Genitores, capítulo 3. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.